8h05, confirmando 8h05. Gente, vamos agora conversar aqui no nosso programa com o Major Medeiros e o Tenente Gomes, respectivamente comandante e subcomandante da 3ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, para falar sobre Maio Amarelo, né? Campanha que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos nas estradas e vias urbanas. Vamos falar agora com o Major Medeiros, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, Major. O que é que representa o Maio Amarelo e qual é o foco da campanha deste ano? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho, Tenente Gomes, aqui presente também. Bom dia também aos telespectadores, aos ouvintes. O Maio Amarelo é uma campanha internacional, né, que surgiu ainda em 2011. O Brasil adotou em 2014 para chamar a atenção da população sobre a quantidade de acidentes e mortes no trânsito. Então é um mês que nós intensificamos as ações educativas, né? E de modo geral, ações também ostensivas, com o objetivo de chamar a atenção de todos para essa problemática que é a questão dos acidentes e mortes nas nossas rodovias e também em cidades. Nós sabemos que, infelizmente, hoje no trânsito nós temos índices muito altos de acidentes graves, de feridos, infelizmente também de óbitos. Em 2009, a ONU realizou uma conferência para tratar do tema, né, da segurança viária, né, e foi decidido na época que deveria ser criada uma década de combate ao aumento dos sinistros de trânsito. Isso lá em 2009, a primeira década foi em 2011 a 2020, e nós já estamos hoje na segunda década, que é de 2020 a 2030. O objetivo da primeira década, que também se repetiu na segunda, era tentar reduzir em até 50% o número de mortes, né, relacionadas ao trânsito no mundo. A primeira década obteve uma redução, mas não suficiente, não o esperado. Como eu disse, entramos aí na segunda década, que o Brasil também adotou, e é um caminho difícil, porque os números não reduziram, na verdade começaram a aumentar, né, em 2020. A primeira década ela teve uma redução importante, mas não foi o esperado. E a segunda década, a partir de 2020, começou a haver um leve aumento, né, nos índices. Isso nos preocupa bastante, porque é um tema muito sério e nós percebemos que ainda não há aquele engajamento que a gente acreditaria que deveria ter para a gente conseguir realmente atingir o objetivo. Agora, campanhas como essa ajudam a reduzir aumentar, no caso, a conscientização e reduzir os acidentes? As cuidanças, elas são importantes. Elas são importantes porque dentro do calendário anual, né, você vê também que tem outras campanhas, elas ajudam a lançar o tema, né, para a população conhecer e a partir dali tentar se conscientizar. Mas não é suficiente, mas deve ter a campanha. Elas são importantes justamente para chamar a atenção. Mas enquanto os órgãos, eles não, de fato, o poder público não ter um engajamento maior ali, decidir com firmeza que nós temos que reduzir, né, as mortes no trânsito, reduzir os acidentes, a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos, né? A verdade é que as mortes hoje oriunda de acidentes de trânsito, né, que hoje a nomenclatura é sinistro de trânsito, elas são meio que toleráveis, infelizmente, né? A população, ela chora a morte daquele ente querido, daquele amigo, daquela pessoa próxima, mas ao mesmo tempo não há uma reação sobre como evitar que isso ocorra novamente. E muito pelo contrário, às vezes até as pessoas são contra, por exemplo, a fiscalização, que tem relação direta com a prevenção a acidentes. Então, assim, às vezes é um comportamento contraditório, né, nosso com relação a isso. Por um lado, lamenta as mortes que estão ocorrendo e não param de ocorrer, mas por outro lado também é contra ações que são criadas ali para reduzir essas mortes. Uma delas é a fiscalização. Não só a fiscalização vai resolver, mas é uma peça fundamental nesse jogo aí que nós estamos enfrentando aí para tentar melhorar esses números. Tenente Gomes, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vocês vão esse ano tratar de um tema específico ou a campanha ela dá continuidade aos anos anteriores? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, Major Medeiros e todos que nos acompanham.
Na verdade, existe um tema, né, voltado para a mobilidade humana, que se chama hoje, né? Tá cada vez mais em desuso a mobilidade urbana e em uso a mobilidade humana, né? Porque aí a gente traz a vida para o cenário, né, que é o mais importante de tudo. E também, esse ano, durante todo o ano, em todas as campanhas educativas do trânsito, a gente tá utilizando o lema que é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, são esses dois temas que estão sendo relacionados nessa campanha do Maio Amarelo de 2025. Quais são as ações educativas e operacionais que serão realizadas nesse mês? Por parte da terceira companhia independente, nós temos um cronograma que ele foi elaborado para esse mês. Ele envolve a parte educativa, né? Nós vamos fazer blitz educativas, já iniciamos aqui na cidade de Caicó, com apoio nesse final de semana. A gente teve na área central de Caicó, voltado mais para os motociclistas. Nós demos apoio a uma campanha que estava sendo realizada. Nós vamos ter também o bafômetro amigo, né, que a gente vai pegar o etilômetro e nossas equipes vão até os locais onde há consumo de bebida alcoólica e explicar o funcionamento do equipamento, da legislação. Então nós estaremos presentes nos barzinhos, nos restaurantes durante esse mês, fazendo essa conscientização e essa parte educativa. E também no dia 17 de maio nós temos uma campanha que vai ser realizada voltada para o pedestre, né, aqui na cidade de Caicó. Nós estaremos presentes e orientando principalmente aquelas pessoas que correm na rua. Então nós vamos ter a parte de panfletagem, vamos distribuir um kit lá e conscientizar essa parcela da população que utiliza a rua para correr ou para caminhar. Inclusive, Major, nós hoje até comentamos aqui no nosso programa, né? Porque cresce aqui em Caicó uma certa insatisfação de alguns populares com relação a essa questão do trabalho que a polícia tem que fazer para garantir a segurança de quem pratica uma corrida, uma caminhada nas ruas da cidade e ter que interditar o trânsito, né? E esse mês é um mês propício para a gente realmente debater sobre isso. Como é que você vê esse conflito de interesses do motorista que às vezes não tem a paciência de esperar 20, 30, 10 minutos e quem precisa correr com segurança nas ruas de Caicó? Pois é, Marcos Dantas, nós temos que ter tolerância, né? As ruas, a gente pode fazer a seguinte pergunta: a quem pertence às ruas, né? Só os veículos? Será que os veículos são os donos e reis, né, das ruas? E as pessoas, né? E a sociedade como um todo, né? Então todos nós somos usuários das rodovias, das vias, né, das vias urbanas. Agora, claro, de fato houve um aumento muito grande dos eventos de corrida, o que é muito bom porque é esporte, e nós temos que incentivar o esporte. E é natural que haja ali algumas situações que prejudiquem ou possam ali, vamos assim dizer, ser um obstáculo para outras pessoas que não são praticantes. A Polícia Militar, como é que a Polícia Militar entra nesses eventos? As vias, elas possuem circunscrição. Por exemplo, as rodovias estaduais, quem tem o controle sobre as rodovias é o DR. As municipais, a Semutran. Então, quem vai fazer um evento solicita autorização a esses órgãos. Esses órgãos costumam autorizar que a organização faça aquele evento. Uma vez esse evento autorizado, elas nos solicitam um apoio. Muitas vezes, quem está organizando os eventos tem uma expectativa que a polícia possa fazer toda a atuação ali de isolamento. Mas a gente não tem condições de fazer isso. A gente dá um apoio, né? A gente está indo para esses eventos para dar apoio, para ajudar a dar segurança ao evento. Mas a responsabilidade do evento, de organizar o evento e de fazer o isolamento, inclusive, é de quem está organizando. Nós damos um apoio ali complementar para tentar melhorar a segurança. Nós procuramos fazer sempre reuniões prévias com quem está organizando o evento, para tentar ali, em conjunto, conhecer, né, o que a pessoa que está organizando o evento tem condições de fazer para isolar o evento, o que nós podemos oferecer para o evento, para ajudar no isolamento. Chegamos a um consenso, tentamos encontrar saídas para evitar o máximo de transtorno possível para a população. Mas o percurso do evento ele é decidido pela organização e o órgão responsável autoriza. Então, nós podemos até, em muitos momentos, discutir percurso, discutir trajetos, horário, mas a gente não tem autonomia para proibir ou permitir que esse evento ocorra assim ou assado, dessa ou daquela forma.
Mas estamos abertos sim, claro, a ouvir sugestões, né? Ocorreu uma corrida recentemente agora, né? Que houve muita reclamação das pessoas, né? Mas ali foi uma decisão de isolar totalmente a via diante do contexto. Era um evento grande e a Polícia Militar naquele momento ele decidiu tomar aquela decisão de isolar totalmente a via para evitar um acidente. Então assim, a gente sempre tem que tentar chegar no equilíbrio de fato. Não podemos atuar de uma forma que afete muito a segurança, né, dos corredores, mas também tudo bem. Temos que avaliar até que ponto nós podemos também fechar determinada via e por quanto tempo. É um equilíbrio, mas de todo modo vai causar algum transtorno para as pessoas. Então a gente tem que fazer uma avaliação de consciência, cara, né, e ver, olha, esse evento é um evento esportivo, é um evento importante para a sociedade. Eu acho que é. Eu acho que é importante que a população tenha essa tolerância, né, faça essa avaliação. Nós temos eventos maiores aqui na cidade, que então as pessoas não questionam. Nós temos um carnaval, não estou criticando o carnaval, mas o carnaval interdita o centro da cidade por mais de 10 horas. Né? Nós temos eventos de campanhas eleitorais que bloqueiam vias daquela cidade também por um longo período, envolvendo muitas pessoas. Né? A corrida rústica, são eventos que não são tão grandes e não são tão demorados. Eu acho que a gente pode criar aí um cenário aí, social favorável às corridas, pela importância que ela né? É esporte. Então é importante também nós termos essa visão, essa tolerância. Tenente Gomes, quais são os principais comportamentos de risco que vocês observam nas abordagens e patrulhamentos aqui em Caicó? Eu acredito que o principal que a gente frequentemente aborda e observa é a questão da velocidade, né? As pessoas excedem comumente o limite de velocidade da via. Civil urbana também? Também, urbana, né? A gente, pelo Código de Trânsito, tem os limites de velocidade de cada via e costumeiramente a gente observa esse descumprimento, né? E também a parte de sinalização. Existem aqueles condutores que deliberadamente eles descumprem a sinalização. Então é o semáforo vermelho, proibido conversão e é feita a ultrapassagem. São esses comportamentos que a gente observa comumente na nossa cidade e também nas rodovias. Dirigir embriagado reduziu aqui em Caicó o índice? Na verdade, quando a gente tem feito um trabalho cada vez mais sólido de combate à alcoolemia na nossa cidade, porque é um perigo social e a gente também teve casos recentes de gravidade, de sinistro com gravidade envolvendo pessoas que estavam alcoolizadas. Então, a gente tem feito um trabalho cada vez mais sério, mais atuante dentro da cidade, com o fim de combater esse tipo de comportamento. Então, toda vida que é feita a fiscalização, são abordados condutores que consumiram bebida alcoólica e que se recusam, então apresentam sinais de embriaguez e são dados voz de prisão nesses casos e são conduzidos à delegacia. Existe um perfil predominante entre os envolvidos nos acidentes aqui no Seridó, não? São mais jovens, mais idosos? Sim, existe o perfil. O perfil são jovens, são homens jovens, né? Aquela idade entre 18 e 29 anos. São os que são mais vitimados e que, consequentemente, aquilo gera eu digo que o sinistro de trânsito, ele é muito preocupante e ele tem que ter uma visão diferenciada das autoridades, porque ele tem, no mínimo, aí a gente envolve 3 custos para o sinistro de trânsito. É o custo afetivo, o social e o financeiro. Então, para aquela vítima que foi mutilada, ou então que faleceu, existe o custo afetivo que a gente não consegue mensurar. Então, ele deixa de fazer parte do seio da família, a pessoa que sai para trabalhar ou que sai para se divertir para um momento de lazer e não retorna para casa. Esse é o principal custo do sinistro de trânsito, que a gente não consegue mensurar. Existe o custo social, porque aquela pessoa que se envolve no sinistro de trânsito, ela deixa de estudar muitas vezes, ela fica afastada do trabalho, ela deixa de participar de atividades familiares, de ir à igreja. Então esse é o custo social do sinistro de trânsito. E o custo financeiro, né? Para o Estado existe um custo enorme envolvido no atendimento do sinistro de trânsito, porque são deslocadas viaturas, médicos, existe a estrutura do hospital. Se a gente for analisar os dados recentes aqui do Brasil, são mais de 50 bilhões gastos anualmente só em atendimento de sinistro de trânsito.
Então, todo sinistro de trânsito ele tem um custo enorme, né, para a sociedade. Então, a gente tem que cada vez mais prestar atenção, se conscientizar desses custos, né? Não vale a pena. A gente, inclusive, é o tema da campanha, né, desacelere, porque, inclusive, é uma temática que ela traz a questão social também. Desacelere não só no trânsito, mas socialmente. Porque se você é uma pessoa acelerada normalmente no seu dia a dia, no ritmo de trabalho, no ritmo de estudo das suas atividades cotidianas, normalmente você vai ser uma pessoa mais impaciente e que vai cada vez mais no trânsito, né, ter esse comportamento acelerado. Então a campanha desse ano é voltada para isso. E se a gente conseguir essa conscientização cada vez maior dos condutores, né, existem aí vídeos no YouTube, nas redes sociais que eles mostram num percurso de várias horas, quando você excede a velocidade, no final do cálculo aquela velocidade que você excedeu não compensa e você potencializou o número a capacidade de ocorrer um sinistro, né? Então a gente tem que ter muita atenção e se conscientizar que se a gente realmente desacelerar e prestar atenção, ter observância às normas de trânsito, todos saem ganhando. Major Medeiros, existem estatísticas até curiosas para a população tomar conhecimento, por exemplo, em que dia da semana acontecem mais acidentes aqui em Caicó, quais os horários, qual o bairro aqui em Caicó que oferece mais sinistros ou não? Nós estamos atualizando, é bem verdade, mas eu já posso destacar aqui algumas situações, né? Final de semana, meio da semana, à noite. Fim de semana eu acho que seja pelas festas, né? Exatamente. E meio de semana à noite, por quê? Meio de semana também deve ser também festa também, Barzinho, né? Exatamente. Tem relação, né? Mas isso vem mudando, né? Então, assim, nós já identificamos também durante o dia, no final da tarde, justamente que é o horário que o pessoal vai para casa, então o pessoal vai mais apressado, né? Para chegar em casa do trabalho. Então a gente também identificou isso. Início da manhã. Então, na verdade, às vezes demonstra ter um padrão, né, mas às vezes não. Então, aqui eu poderia citar várias situações aqui em relação à estatística que a gente acabaria fugindo um pouco de um padrão. Então, a gente tem várias situações, né? Final da tarde, por exemplo, chamou a atenção. Quando nós fizemos um levantamento, né, percebemos isso. E, claro, tem relação com o fato de a pessoa estar indo para casa, aumenta o fluxo de veículos, né? O centro da cidade continua liderando a quantidade de sinistros, claro, o maior fluxo, né? Os principais corredores da cidade, Coronel Martiniano, Manuel Gustavo de Melo, que é lá da zona oeste, Barra Nova, uma frente do Gugel. Nós temos também a Júlio Rodrigues, né? E a Rui Mares, que é na zona norte. Então são os principais corredores e também é onde as pessoas trafegam com mais velocidade. E aí que está o risco. Porque, embora não sejam vias que tenham tantos acidentes comparado com o centro da cidade, são acidentes mais graves. Porque justamente, geralmente envolvem veículos em uma velocidade mais elevada. E são vias de mão única, né? Então, em tese, se esperava que não tivesse tanto risco. Mas tem, porque o risco maior tem relação direta com a velocidade. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre essa questão se a companhia tem trabalhado em parceria com as escolas, prefeituras e outras instituições nesse mês de mobilização. Vamos fazer parcerias com as escolas também? Nós temos um projeto que é contínuo, né, que é o de educação de trânsito na escola, né, que é o ano inteiro, né, ela segue o ano letivo das escolas. Nesse período, a gente se dispõe, né, nós temos policiais qualificados para isso, se dispõe a fazer palestras, né? Inclusive foi uma boa pergunta, porque me lembrou aqui de divulgar, né, com a população, com os empresários, que se quiser ter uma palestra nossa, né, da terceira CPRV, com policiais qualificados para abordar o tema de trânsito, né, é só nos procurar na companhia, procurar o Tenente Gomes. É importante, nós temos empresas aí na cidade que tem muitos funcionários que utilizam veículos para ir para casa, né, motos, carros, então tem um fluxo muito grande e ali eu acho interessante a gente ter esse espaço, né, mas a gente espera que os empresários nos convidem, né, para poder participar. A gente manda um sargento, né, que é qualificado, já costuma dar palestras e trabalha na rua também, então ele vai ter muita experiência do dia a dia para passar para as pessoas. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte coloca: Marcos, bom dia. O mais interessante da sociedade atual
sobre esse tema de álcool e direção, a quantidade de acidentes cresce e, diante da atualidade dos fatos, as pessoas não ficam cientes do perigo que isso traz, não é? É uma luta grande para conseguir a CNH. Tem muitas aulas de direção defensiva, em que é ensinado inúmeras vezes sobre álcool e direção, mas o esquecimento parece reinar. Complicado. O lema do motorista é Deus sempre à frente, porque depois que me tornei motorista vi que dirigimos mais em cuidado com a atitude dos outros motoristas do que mesmo das próprias ações. Quem manda aqui a mensagem, ele não colocou aqui o nome, você concorda com ele, Tenente Gomes? Eu acho que a gente tem que... A lei seca, né, que a gente tem hoje, ela mudou muito a perspectiva social que a gente tem. Então existe um apoio, um clamor social para que haja esse combate a esse tipo de conduta. Mas infelizmente, Marcos, todas as vezes que a gente realiza fiscalizações aqui na cidade, a gente flagra pessoas que estão conduzindo sob efeito de álcool. Então o que cabe a nós é a fiscalização e a conscientização. A gente tem feito essa parte, né, de conscientizar o condutor, tem feito a fiscalização, né? A gente está cada vez mais presente com a questão da zero álcool, que é o nome da operação que se dá nos interiores. Então CPRE. Hoje existe essa política de combate aos crimes de embriaguez e a infração administrativa de embriaguez também. E ele é feito em todo o estado. A gente tem intensificado essas ações, porque quando a parte de educação não é suficiente, então a gente intensifica a parte de fiscalização. E com certeza a gente tem tido resultados positivos aqui, porque a gente tem observado o decréscimo de sinistros aqui com condutores que estão embriagados, né? A gente realmente tem essa presença, não é algo incomum, infelizmente, mas a gente tem lutado e tem trabalhado para diminuir esses números. Major Medeiros, ouvindo para aqui para que você fale sobre o uso excessivo do telefone celular ao volante. Aqui em Caicó, a gente observa constantemente isso, né? Em Caicó, no Brasil, né? Virou uma epidemia, né? Todo mundo hoje depende do telefone para trabalhar, para viver. Então, falta ainda separar, né? Não é proibido usar o telefone, mas não guiando um veículo. A gente vê o pessoal até de moto, né? Utilizando o telefone de moto. Aí bota aqui no capacete, gancha ali de forma discreta, né? Nem tão discreta, né? Que dá para ver. Então, assim, é um problema que a gente também está enfrentando, né? Todos os agentes de trânsito, né, do Brasil, né, os gestores, né, discutem esses assuntos, né? E esse do uso do celular é uma constante, porque isso é um risco, representa um risco muito grande. Você sabe, daqui que o motorista vai frear o veículo até o veículo parar, isso vai depender da agilidade dele, né? Inicial de tomar a decisão de frear um veículo diante de uma situação de risco. Então, se ele estiver usando o celular, ele vai retardar essa atenção, essa ação que ele vai ter na direção do veículo. E isso pode representar um atropelamento, por exemplo. Então, infelizmente é muito comum, né? Os nossos policiais estão atentos, né? Procuram fazer esse tipo de fiscalização também. Tem muita atuação realmente com relação ao celular, e as pessoas têm que, de fato, se conscientizar. Não compensa você assumir aquele risco. Imagina você provocar um acidente, você atropelar alguém, você matar alguém por causa de algo que você poderia evitar, né? Mas de fato, Marcos, é uma realidade aqui também em nossa cidade. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né? Eu acho que vou aproveitar e até mudar de assunto aqui. Nós estamos no mês de maio, né? Domingo próximo, né? O Dia das Mães, não é isso? Então, desejar aí para todas as mães um feliz Dia das Mães, né? E para minha mãe também desejar aí, dizer que eu te amo, mamãe. Estou aqui. Qual o nome dela? Aproveitando o momento, né? Qual o nome Mário dela? de Socorro. Mário de Socorro. É. Minha mãe também, Mário de Socorro. Deus quiser, vamos estar almoçando juntos aí no domingo. Se Deus quiser. Tenente Gomes, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Mas agradecer o espaço, dizer que a gente está à disposição sempre aí para a população de Caicó, para a gente conseguir, né, todos juntos, reduzir o número de sinistros e preservar vidas aqui na nossa cidade. Muito bem, eu volto já já.